Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e a aula que vamos iniciar agora, a aula de número 10, tem por tema, tem por proposta, produzindo líderes cristãos. Nós vamos falar sobre a necessidade que a igreja tem dos líderes e como treinar líderes. Um conteúdo muito importante. Começando pela observação que nos é proposta através do manual, de que a igreja cristã tem crescido muito em diversos lugares do mundo e tem crescido inclusive entre grupos étnicos e religiosos que são considerados grupos de difícil evangelização, grupos desafiadores, o que torna ainda muito mais necessária a maior expansão da produção de líderes para que possamos ter quem apacente as almas dos novos convertidos, sobretudo nos lugares mais distantes, aqueles em que a igreja não marca a sua presença, a não ser através de alguns poucos missionários. Estatisticamente, o nosso material nos concede a informação, por exemplo, de que o mundo conta hoje com cerca de 1 bilhão de muçulmanos. E, durante o século XX, um número muito expressivo, aproximadamente 500 milhões de muçulmanos, ao longo de 100 anos, vieram a encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porém, o número de líderes para atender estas ovelhas que estão aceitando a Cristo, entrando para o redil do Evangelho no mundo árabe, não cresce na mesma proporção. Não há líderes na mesma proporção em que há o crescimento de novas almas. Observamos também entre os budistas que há um certo crescimento de cristãos, mas o número de líderes cristãos não é proporcional. Nas nações comunistas, o evangelho também floresce. É muito importante observarmos que na China comunista, onde há 1 bilhão e 200 milhões de seres humanos, encontraremos mais de 200 milhões de cristãos. É quase a população do Brasil. Porém, não há ministros do Evangelho na mesma proporção. Vemos, portanto, que nesses lugares a igreja cresce na quantidade de seus membros, na quantidade do rebanho, mas não há o crescimento que acompanhe no que diz respeito à liderança. E aí chegamos a um ponto muito importante, a necessidade da liderança, o propósito da liderança. Quando falamos em líderes, pensamos imediatamente nos líderes do contexto da Igreja Evangélica Brasileira. Queridos irmãos, é fácil, porém, ser líder numa igreja brasileira. Ainda que você pense na igreja mais humilde, aquela com menores recursos, com menor quantidade de membros, ainda assim é fácil ser líder numa igreja brasileira. Eu tive uma experiência liderando, conduzindo uma pequena congregação certa vez, e realmente o meu trabalho ali não era tão fácil como a gente poderia imaginar ou como eu gostaria que fosse. Eu chegava naquela igreja muito antes do culto começar, acompanhado da minha esposa, do meu filhinho, que na época tinha pouco mais de 1 ano, ele aprendeu a andar ali naquele templo, muito humilde. Nós varríamos o templo, nós cuidávamos do som, fazíamos o culto muitas vezes sozinho, minha esposa e eu, ela cantando os hinos, eu tocando guitarra, o Estevão quietinho sentado numa cadeira, pelo menos tentávamos que ele ficasse quieto. Quando o culto terminava, nós mesmos tínhamos que desligar as luzes, encerrar o trabalho, fechar o templo e ir embora para casa. Ainda assim, este é um trabalho muito fácil se comparado ao trabalho de igrejas ou nas igrejas que estão em locais onde a liderança é realmente muito pequenininha em comparação à quantidade de membros que há. Se pensarmos no trabalho que tem o pastor que está atrás da cortina de bambu na igreja perseguida na China, nos ministros que estão servindo ao Senhor Jesus Cristo no leste europeu, veremos que o trabalho deles é extremamente mais difícil do que o difícil trabalho de qualquer ministro brasileiro. Se pensarmos, por exemplo, na África, que é o continente onde a evangelização cresce, ao menos nominalmente, mais rápido em todo o mundo, veremos
sabemos que o trabalho de um ministro, de um líder ali, é extremamente mais complexo, mais difícil, mais desafiador, de todas as maneiras como pudermos imaginar, do que é na igreja brasileira. E os desafios nestes outros lugares não são necessariamente desafios estruturais, são desafios espirituais, que estão muito além da imaginação, que excederá da capacidade dos obreiros brasileiros. No exemplo que eu acabei de contar a você sobre a igreja pequenininha que eu pastoreei certa vez, minha dificuldade era estrutural. Mas imagine qual não deve ser a dificuldade de alguém que está em uma tribo praticamente não alcançada, quase que ainda autóctone, na África subsaariana, e ali precisa, além de buscar estruturar o trabalho fisicamente, precisa combater todas as hostes demoníacas que cooperam contra o Evangelho naquele lugar. Imagine o que é tentar servir ao Senhor Jesus Cristo nos porões da China comunista, no leste europeu, nas nações fechadas, na Ásia. São os desafios para os quais os obreiros brasileiros não estão preparados. Desafios, aliás, que os obreiros brasileiros sequer imaginam que pode haver. Desafios que, mesmo que soubessem quais são, os obreiros brasileiros não os desejariam, porque, como eu disse, é tão fácil ser um líder evangélico em nosso país. A menor das congregações conta, embora pequenininha, embora minúscula, com o mesmo apoio legal que os grandes templos. A menor igreja em nosso país não será incomodada como não serão incomodados os pastores dos megatemplos. Tanto o pastor da igreja pequena quanto da grande igreja sabe que está em um país onde há razoável liberdade para a pregação do Evangelho. Se há desafios entre nós, esses desafios não podem ser comparados aos desafios da igreja perseguida. Mas é necessário que a igreja perseguida receba líderes, para que ela, ainda que perseguida, não deixe de ser igreja em crescimento. Em nosso país, no entanto, temos uma igreja que não é perseguida, mas a bem de toda a verdade também não cresce, incha, porque não está saudável, é adoentada. E todos preferem ainda assim serem os pastores da igreja adoentada do Brasil do que da igreja perseguida fora do país, porque o pastor da igreja adoentada tem ali todo o conforto, o seu bom salário, todas as suas benesses, todas as condições muito favoráveis para ele é aplaudido, ele é ovacionado, ele é procurado pelas autoridades no período de eleição, ele tem os seus eleitos, os seus políticos que lhe servem como despachantes da igreja, ao invés de como representantes do povo, que é o que deveriam ser mesmo. Ninguém quer os trabalhos da liderança da igreja perseguida. Não há envolvimento para com esta obra, nem para enviar missionários e nem para ser missionário nestes lugares. Estamos diante de um apelo e de uma real necessidade. Há uma explicação pela qual vemos um decaimento do envolvimento missionário ou da formação de líderes para estes campos trabalhosos. De acordo com aquilo que estudamos nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo trata de multiplicar em nós os efeitos já garantidos, já assegurados pela salvação das nossas almas. Assim significa que o salvo foi salvo para ser filho de Deus, mas recebendo o Espírito Santo, o Filho se torna em testemunha do Senhor. E se não há testemunhas entre nós, é porque o nosso contato com o Espírito Santo é cada vez mais nominal e menos real. Eis aí, então, a urgência, a necessidade, o propósito para a formação de líderes. Os líderes devem ser treinados para poder apacentar o rebanho do Senhor, quer no Brasil, quer em qualquer outro lugar. Entretanto, estamos vivendo um período de brumas, um período onde os sonhos realizados das grandes igrejas, do evangelho avantajado e vultoso, está fazendo com que percamos a verdadeira noção do que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Logo, não há entre nós o desejo de abraçar os desafios da obra missionária. Estamos entendendo que a liderança significa e é sinônimo mesmo daquilo que vem sendo praticado em nosso país, mas não é.
Estamos verificando então durante este fórum que o Senhor Jesus Cristo tem chamado os líderes e o projeto, o propósito, a razão para o líder é apacentar o rebanho do Senhor. Para isso, não são necessários templos, é necessário apenas rebanho. Para apacentar o rebanho, não é necessário uma grande igreja, é necessário apenas as ovelhas. Para apacentar o rebanho, não são necessários salários milionários, não são necessários todo o conforto que diversos pastores tiram da igreja, apropriando-se indevidamente daquilo que não é seu, mas é do Senhor. É preciso apenas as ovelhas. Basta isso para que haja pastores. Na nossa lição, temos a proposta de avançar nas mais diversas áreas de liderança, porém sempre com vistas ao serviço cristão. Nosso material sugere que há alguns tipos de liderança para a igreja. E o tipo de líder pelo qual começa essa lista é chamado pelo autor do nosso livro, o pastor Kirkpatrick, de líderes locais ou leigos. Eu achei muito curioso que essa lista começasse por aí, e não por outra parte, não por outro tipo de líder, como aliás chegaremos ao final dela e veremos que há. Mas começa por esta liderança que, se você ler com atenção aquilo que sugere o pastor Kirkpatrick em sua descrição, é o tipo de pessoa presente na igreja que nós não classificamos como líder, porque não tem jeito de líder, não está no púlpito, não ocupa a posição de liderança, não está a mandar nele ou desafiar aquele ou delegar para o outro. Este tipo de pessoa aqui, que é chamado de líder local, o líder leigo, é o tipo número 1 de liderança. E eu concordo com o pastor Patrick quando ele diz que este tipo de líder é o mais importante para a manutenção da igreja. Quem seriam estes líderes locais? Quem seriam estes líderes leigos? Eles são os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, aqueles que eventualmente tomam liderança à frente de algum departamento. Estes são os líderes mais importantes para a igreja, são os que verdadeiramente mantêm a igreja funcionando. Talvez pensássemos que, em primeiro lugar, deveríamos analisar a pessoa dos pastores presidentes. Meus irmãos, com toda sinceridade, a sua igreja se manterá caso ela perca o pastor presidente. Os cultos acontecerão caso o pastor falte ao culto por qualquer razão que seja. Agora experimente o contrário, realizar um culto onde há um pastor, mas não há nenhum diácono, aonde não há um professor para dar aula na escola dominical. Experimente montar uma igreja sem ter obreiros ao seu lado. A liderança mais importante que há, portanto, é a liderança não profissionalizada, não remunerada. É a liderança que não objetiva cargos, mas não abre mão de suas funções. É a liderança local, a liderança leiga. Observando a maneira como as nossas igrejas se dão, a bem de toda a verdade, sejamos honestos conosco e observemos que num campo de trabalho, onde há, por exemplo, 100 igrejas, o que sustenta a unidade de um campo de trabalho não é o templo sede onde está o pastor presidente, são as congregações. As congregações é que sustentam o trabalho, as congregações é que mantêm a igreja unida, as congregações é que fazem o serviço, os obreiros, os diáconos que estão lá nas congregações, sobretudo nas mais humildes, é que devem e podem ser classificados como os líderes essenciais, porque eles estão onde pastor presidente algum jamais estará. Eles estão onde pastor setorial algum jamais irá. Eles frequentarão as casas dos enfermos doentes e levarão santas ceias para aqueles que estão enfermos e que, quando morrerem, não terão o seu velório feito pelos grandes pastores, mas pelos humildes obreiros das congregações. É por onde a obra do Senhor começa, e eu diria que é por onde ela se tem mantido, porque ali está a verdadeira igreja do Senhor, longe de toda a riqueza e opulência dos grandes templos, onde os grandes pastores assentam-se em suas grandes cadeiras para o desempenho de sua pequena fé e seu minúsculo ministério. A igreja do Senhor é mantida pelos obreiros locais. Eles são a primeira rede de amparo e aquela que, se parar de funcionar,
Fará com que a igreja do Senhor perca a liga, perca a unidade e comece a se deteriorar, comece a se desmantelar. Ali, onde estão os líderes de escola dominical, os professores, os diáconos, os auxiliares de trabalho, ou mesmo os dirigentes das pequeninas congregações, lá está aquilo que mantém a igreja funcionando e a igreja unida. Não pense que a igreja é rica porque na sede ou nas grandes e maiores congregações, nas que estão em regiões centrais, estão as pessoas que dizimam 5 mil, 10 mil reais por mês. Se é rica esta igreja, é porque ela é composta de diversos pais de família, que, embora recebedores de salários minúsculos, além de sustentar as suas casas e também a obra do Senhor com dízimos e ofertas, chegam ao ponto de cooperar para que nós alimentemos a indústria famigerada dos aniversários pastorais, onde rola solto o dinheiro que corrompe a alma dos ministros. Ali está a riqueza da igreja e ela está sendo expropriada pelos falsos pastores que comem a gordura e ficam com a lã das ovelhas. Esta é a verdadeira classe de ministros e líderes importantes, os mais simples e os mais humildes. O segundo tipo de líderes são aqueles que se voluntariam para o evangelismo. Estes obreiros ativamente participam, buscando fora da igreja aqueles que necessitam do Senhor Jesus Cristo. Observe que nós já passamos por dois tipos de líderes: aqueles que cuidam do rebanho diretamente, apacentam, visitam, ensinam, mantêm, limpam, fazem reformas, deixam a igreja funcional. E aqueles que agora, segundo tipo, vão buscar as almas para o Senhor. Nessa lista, os pastores nominais ainda não apareceram. É bem verdade que há pastores que fazem, às vezes, de evangelista. Há pastores que não fogem ao trabalho, à tarefa de apacentar pessoalmente as ovelhas, mas de um modo geral e amplo, lamentavelmente, os maiores líderes, os líderes maiores, os mais vultosos, aqueles que são expoentes, estão cada vez mais distantes do trabalho desenvolvido pelo primeiro e pelo segundo tipo de liderança. Este segundo tipo é evangelístico, é o que vai às ruas, é o que ganha as almas, é o que visita as casas dos enfermos que não são crentes e ora por eles. Este segundo tipo é aquele que sabe que não adianta dizer a alguém Deus lhe abençoe, dispensando a pessoa com as mãos vazias, mas além de evangelizar, cuida-lhe também das necessidades físicas e materiais. Este segundo tipo de líder é aquele que coopera para dar trabalho ao primeiro tipo do líder. O segundo tipo é o que traz as almas. O primeiro é o que cuida das almas. Observemos bem qual deveria ser a tarefa primordial de cada um de nós, os pastores, cada um de nós, os líderes, cada um de nós, os obreiros. Talvez você pense, mas as grandes igrejas, os megatemplos, como o pastor de um megatemplo iria fazer um trabalho assim? A minha pergunta é a seguinte: como é que alguém prefere ser pastor de um megatemplo a fazer um trabalho assim? Nós não fomos chamados para sermos pastores de grandes templos, não fomos chamados para as igrejas onde congregam todos os domingos 1.000, 1.200, 1.500 pessoas. Esta nunca foi a meta imposta pelo Senhor Jesus Cristo. A meta dada por Cristo era ganhar almas e apacentar almas. Lembram-se dos apóstolos, que estavam eles reunindo ao seu redor o grupo dos diáconos, homens cheios do Espírito, que iriam eles cuidar das necessidades do povo, distribuir alimento ao povo, para que os próprios apóstolos não se apartassem nem da pregação e nem da oração. Eles estavam todos inseridos na vida orgânica da igreja. Os diáconos com aquela função que tinha a ver com o próprio sustento, e os pastores, os apóstolos, com a função pastoral de sempre olhar, conduzir, pregar, aconselhar. Este foi o jeito, a maneira como o trabalho da igreja deveria ter sido organizada. Hoje, porém, dentro das mega estruturas eclesiásticas, o pastor não prega, não ora e também não faz o trabalho diaconal. O que ele faz? Nada. Apenas senta-se em sua mesa, em seu gabinete, em sua cadeira no púlpito, na hora das reuniões, e dali observa o grande império que ele tem construído.
que seja o pastor de uma grande igreja, mas que não perca o contato com suas ovelhas, que tenha no púlpito a cadeira mais bela, mas não se esqueça que há crentes que sentam-se em banquinhos humildes nas menores congregações, que participe ele com aqueles crentes de todo o sofrimento que aqueles crentes humildes têm passado. Amém. Que hajam os grandes templos, mas que a grandeza deles não diminua o pastorado, porque precisamos de quem apacente o rebanho. Tudo bem que haja a divisão dos trabalhos, Atos capítulo 6 mostra-nos isso, mas mostra-nos que o trabalho era dividido e não que o trabalho era abdicado dos apóstolos para que todos fizessem tudo, enquanto os apóstolos gozavam da sua condição de liderança maior e colhessem todos os louros para si. Paulo fazia tendas, Pedro era pescador. Nós verificamos que os discípulos do Senhor, mesmo no grupo mais chegado, tinham cada um deles a sua ocupação. Havia entre eles cobradores de impostos, havia entre eles pelo menos 6 pescadores, havia entre eles homens cuja ocupação não era declarada, mas sabemos, eles eram trabalhadores também. Não há a menor condição de que a igreja do Senhor se mantenha, se sustente e cresça da maneira correta enquanto pastores continuarem escondendo-se atrás de seu pastorado, pensando que a sua tarefa é simplesmente delegar aos outros. Eles não estão delegando, estão abdicando daquele chamado especial que Deus lhes deu. O terceiro tipo de liderança são os pastores das chamadas pequenas igrejas. Eles talvez até recebam algum tipo de salário por causa de sua tarefa, de seu trabalho, mas normalmente eles não são obreiros em tempo integral. Esses pequenos pastores, ou os pastores das pequenas igrejas, são aqueles que estão ao lado dos 2 primeiros tipos de liderança. Nas pequenas igrejas observamos, portanto, que sempre há estes 3 tipos de liderança. O líder local, que está ali na ponta da linha, cuidando da igreja, das ovelhas, do rebanho. Há também o líder evangelístico e os 2 cooperam com o pastor da pequena igreja. Assim nós temos uma forma de compreender como é o sistema orgânico das pequenas igrejas. O ideal seria que nós víssemos esse mesmo sistema sendo reproduzido em todas as igrejas, não só as pequenas, mas as maiores também. Contudo, nós temos observado que quanto maior a igreja, tanto mais longe desse sistema orgânico de trabalho os pastores se mantêm. Eu penso que eles devem pensar assim: a minha igreja já está com 5.000, ou 10.000, ou 15.000 cristãos, 15.000 membros, um número bom de dizimistas, já está bom. Já dá para eu garantir aqui a minha vida, a minha jubilação e provavelmente a sucessão onde eu darei posse a algum filho meu. Como se estivéssemos nós diante de algum sistema hierárquico e espiritual, mas não é assim que funciona, porque a sucessão dentro da casa do Senhor não é hierárquica, é carismática. Nada impede que um filho de pastor seja pastor, mas ninguém será pastor só porque é filho de um. E isto é coisa importante para verificarmos então. E quando o nosso comentarista, o nosso autor, vai aumentando o tamanho das igrejas, ele também vai criando novas classificações de liderança. Assim como temos no tipo 3 os pastores das pequenas igrejas, temos então os pastores no tipo 4 das congregações maiores e já mais bem estabelecidas. Quase sempre esses obreiros são obreiros em tempo integral. E então eles deveriam fazer uso do tempo integral que dão à obra para poderem cooperar com a maior expansão e o maior crescimento do reino de Deus. Inclusive, deveriam reproduzir agora em maior escala o sistema orgânico. Como pastores de uma igreja já maior, deveriam ter eles um grupo maior de obreiros para ajudá-los e o segundo grupo maior de evangelizadores para trazer mais almas para o Senhor. A bem da verdade, com sinceridade, olhando com o olhar mais crítico que pudermos, veremos que em boa parte das congregações razoavelmente
razoavelmente bem estabelecidas e que contam com um pastor em tempo integral, essa fórmula orgânica se mantém, ao menos na maior parte delas. Como eu disse, este arranjo começa a desfazer-se quando a igreja vai deixando de ser pequena e média para tornar-se cada vez maior. É muito comum e é mais fácil encontrarmos igrejas grandes sem trabalhos evangelísticos do que igrejas grandes com trabalhos evangelísticos. E não vá pensar que a realização de uma cruzada ao ano corresponde ao trabalho evangelístico. Se você, lá atrás, no tempo em que aceitou o Senhor Jesus Cristo, ficasse a depender de um dia no ano onde houvesse uma cruzada para conhecer o Salvador, ao invés de ter sido alcançado pela evangelização pessoal diária e cotidiana, certamente você não estaria aqui acompanhando esse web fórum. Nós fomos salvos, nós conhecemos a Cristo através de irmãos e irmãs que evangelizavam todos os dias, não aguardando pelos grandes eventos, até porque em nossa igreja, dada a falta de condição espiritual autêntica do nosso povo, até mesmo as cruzadas evangelísticas tornaram-se em eventos onde somente os cristãos participam. Nós fazemos as cruzadas para ouvir algum grande pregador, algum grande cantor, e não trazemos os não salvos para participarem do evento. Assim como estragamos os congressos fazendo festa para crente, estamos estragando as cruzadas evangelísticas, fazendo-as apenas para quem já é salvo em Cristo Jesus. Agora vamos para a escolha e o treinamento dos líderes. Princípios bíblicos para a seleção da liderança. Estes princípios, evidentemente, obviamente, foram dados a nós pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, Jesus era seletivo. O Senhor não recrutou líderes ao acaso. Ao invés disso, chamou aqueles que ele queria e teve ele a iniciativa de escolher os seus discípulos. Cristo foi seletivo. O mesmo critério que Cristo usou, devemos usar nós também na hora de selecionarmos líderes para a obra do Senhor Jesus Cristo. E Cristo selecionou um grupo muito próximo a si, retirado e extraído de um grupo bem mais amplo, o que nos mostra que o Senhor Jesus Cristo tinha um relacionamento a tal ponto com o grupo maior que lhe permitiu identificar quais eram aqueles que ele deveria chamar para exercer um trabalho de liderança ainda mais específico e junto de si. Jesus era seletivo e ele fez esta seleção baseado em critérios. Quando observamos nesse primeiro ponto que Cristo era seletivo, verificamos que havia um método na maneira como Cristo selecionava os discípulos. E ele selecionou-os a partir de um grupo maior. Os 12 eram extraídos de um grupo um pouco maior, que era o grupo dos 70. Logo verificamos que Cristo teve e manteve um relacionamento com um grupo mais amplo, a tal ponto e com tal qualidade, que lhe permitiu dali saber quais eram aqueles que estavam mais propensos ou seriam mais úteis para o chamamento especial para o apostolado. Cristo escolheu, ponto 3, aqueles que eram receptíveis a ele. É claro que temos aí no meio do grupo dos 12 o traidor, Judas Iscariotes, mas este aí era um mistério profético, era uma necessidade, era realmente o filho da perdição, aquele por quem Cristo seria entregue na mão dos seus algozes. Estava profetizado, iria acontecer. Mas à exceção do Judas Iscariotes, verificamos que Cristo tinha um grupo que era muito receptivo a ele. Alguns líderes selecionam aprendizes esperando que logo esses aprendizes se tornem seguidores seus leais e comprometidos. O Senhor Jesus Cristo, porém, não queria apenas homens leais a ele, como se fosse a relação de homens leais ao homem. Ele queria homens leais à causa, homens leais ao ministério. Evidentemente que no caso de Cristo, Cristo era a própria causa, Cristo era o próprio evangelho, mas o critério não é a lealdade do obreiro ao pastor, é a lealdade do obreiro ao evangelho. E aí nós temos algo que muitos líderes têm
trocado, têm desconfiado que deveriam mexer e, ao invés de procurarem os obreiros que são leais à palavra, querem aqueles que sejam leais a si. Acontece que a lealdade do obreiro deve ser para com a palavra de Deus. Havia, todos nós sabemos, na igreja em Corinto, algumas facções, algumas divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de ninguém, eu pertenço a Cristo. E nós não estamos incentivando que haja na igreja um grupo como havia na igreja em Corinto, dizendo, olha, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo, porque depõe-nos a história eclesiástica que esse grupo era o pior de todos, porque não era obediente a ninguém. O que eu quero dizer é que não há direito do pastor, não há razão que dê ao pastor o direito de exigir que seus obreiros sejam mais leais a ele do que a Cristo. É claro que, como obreiros, nós estamos sob a liderança de alguém e devemos obediência aos nossos líderes, porque há bênção na obediência, e quando há obediência, há união, e onde há união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Mas o nosso comprometimento maior não é com pastores, não é com os homens, não é com a agenda da convenção, não é com a agenda oculta ou a agenda revelada do ministério do qual fazemos parte. O compromisso maior é com a palavra de Deus. Enquanto a palavra for pregada, enquanto ela for ensinada e, acima de tudo, enquanto ela for vivida, meu pastor tem a minha lealdade. Mas no momento em que ele abandonar a diretiva da palavra de Deus, então ele não tem condições de ser mais o meu pastor. É assim que deve funcionar, é essa postura que devemos ter. O que Cristo queria não era simplesmente alguém que dissesse, eu sou aqui comprometido com o homem Jesus. Ele queria homens comprometidos com o evangelho que Cristo representava e era, que era o evangelho para a transformação daquele que crê. Jesus desenvolveu relações únicas com alguns daqueles discípulos. Nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo tirou os 12 do grupo dos 70 e do meio do grupo dos 12 ele tinha ainda um grupo mais próximo, mais chegado a si. Isso não quer dizer que Cristo fizesse acepção, que ele tivesse predileção por uns em detrimento de outros, mas observamos que faz parte do convívio normal, da organicidade dos relacionamentos, que nós estejamos mais próximos a uns do que a outros. E Cristo desenvolveu relações únicas com alguns dos seus discípulos. Entre os 12 havia 3 homens com os quais Cristo tinha uma relação especial. Eles não eram os favoritos, porque o favoritismo aí significaria que Cristo desprezava os outros, mas eles eram aqueles que estavam mais perto e receberam de Cristo tarefas especiais e exclusivas para fazerem. Aí estão as referências bíblicas para que você possa ler depois. E como é que observamos que os discípulos de nosso Senhor não estavam eles se sentindo enciumados? Porque não há disputas entre eles pela atenção de Cristo. Na verdade, a disputa que há é justamente entre este grupo aí de 3 discípulos muito próximos a Cristo, que queriam cada um deles sentar-se um à direita e outro à esquerda do Senhor, e até a mãe de um deles veio intervir, querer garantir o favoritismo do Senhor Jesus para ele, para os seus filhos. Contudo, esta proximidade de Cristo com esse grupo seleto não é o desprezo de Cristo para com todos os outros do grupo, de forma alguma. E Jesus selecionou os seus discípulos depois de período considerável de oração. Contudo, em nossas igrejas, não é coisa difícil de acontecer que na hora em que o pastor se vê obrigado a decidir quem assumirá determinada congregação, quem irá fazer certo trabalho, esta decisão aconteça muito repentinamente e sem tempo para a oração. Eu entendo, irmãos, que realmente as coisas na igreja urgem, as necessidades aparecem e nós queremos solucioná-las o mais depressa possível. É lógico também, e isto é uma verdade bíblica pesada e difícil, que há maior seara do que há ceifeiros, e Cristo diz que poucos são os trabalhadores da seara, que orássemos então pedindo ao Pai mais trabalhadores. Mas não podemos ceder a estas urgências ao ponto de
escolhermos e elencarmos pessoas para as tarefas sem um período de oração que traga paz ao nosso coração quanto à decisão que for tomada. Cristo orou para selecionar os discípulos. Cristo também, quando selecionou os discípulos, selecionou homens com variadas experiências. Como eu já disse, havia entre o grupo dos 12, 6 pescadores, havia também um cobrador de impostos, havia homens cuja ocupação não nos é conhecida diretamente, mas era um grupo de variadas experiências. Isto permite que a igreja possa contar múltiplas visões, múltiplas experiências, múltiplos conhecimentos, pessoas tarimbadas para as mais diferentes necessidades. Outra coisa importante, na escolha daqueles que vão trabalhar, é importante que nós escolhamos com base em sensibilidade emocional e sensibilidade espiritual. Os seguidores não mudam o seu caráter, eles não ficam mais honestos, eles não ficam mais bonzinhos ou mais educados apenas porque serão tirados da posição de seguidores para a de liderança. Quando fizermos as nossas escolhas, devemos fazê-las já ponderando os frutos que foram dados até aquele momento. Por isso, sensibilidade, percepção espiritual e emocional daquilo que o liderado já tem apresentado. Porque aquele que se faz conhecer por maus frutos não dará bons frutos só porque vai se tornar líder. Ao contrário, dará frutos ainda muito piores do que aquele que já vinha apresentando. Princípios bíblicos para o treinamento da liderança. Verificamos que o Senhor Jesus Cristo, ao liderar os seus discípulos, tratou com eles de muitas diversas formas. Primeiro, Cristo dava prioridade ao grupo dos 12. Cristo estava com as multidões e com os 12. Estava com grupos menores e com os 12. Enfrentava os fariseus na frente dos 12. Onde Cristo estava, os 12 estavam com ele. Na noite em que celebrou e instituiu a Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo disse: eu quisera muito comer convosco esta refeição. O desejo de Cristo era estar com os 12. Aquele grupo era a prioridade do Senhor Jesus Cristo. Essa prioridade se manifestava no relacionamento, na presença, no convívio diário de Jesus com aquele grupo. Participação. Jesus não esperava meramente que os discípulos ficassem olhando enquanto Cristo trabalhasse. Jesus os envolvia no trabalho para que eles aprendessem. Mestre, a multidão está com fome, já é tarde, vamos dispensar o povo para que vão às cidades e comprem comida. O que Cristo diz? Dai-lhes voz de comer. Mas, Senhor, não temos aqui nada senão 5 pães e 2 peixinhos, trazei-mos a mim. E Cristo então, dando graças ao céu, orou. E aí deu na mão dos discípulos aqueles elementos para que pelas mãos dos discípulos o milagre acontecesse. Cristo os envolvia, Cristo fazia-os participar, Cristo queria que eles entendessem, aprendessem. Cristo separou-os em pares e enviou-os a que pregassem, a que evangelizassem, sem que Cristo estivesse junto, para que eles tivessem a experiência de falar do Messias que era chegado e revelado ao povo em Israel. Isto mostra que o Senhor Jesus não apenas ensinava, mas cobrava-lhes a participação. Este é o treinamento bíblico, é o envolvimento, é o aprendizado que vem pela afetividade, através da prioridade que Cristo estabelecia, mas também vem pela mecânica, isto é, fazendo o que Cristo fazia, fazendo igual a Cristo. Terceiro, havia comunicação no modo como Cristo treinava. O Senhor Jesus tinha extraordinária capacidade comunicativa. Ele falava, e aí não só aos discípulos, mas também a qualquer pessoa, utilizando exemplos muito comuns da vida cotidiana. Cristo pregava falando sobre dinheiro, falando sobre roupa, falando sobre alimento, falando sobre habitação. Ele citava exemplos da construção civil, ele citava exemplos da vida comum do lar. O Senhor Jesus Cristo tinha um poder de comunicação tremendo
com aqueles discípulos, falava aquilo que os discípulos precisavam ouvir e da maneira como eles podiam compreender. Assim, Cristo não apenas estava próximo como um amigo, afetividade, não apenas mandava que eles fizessem, e isto é o aprendizado mecânico, mas ele também dava as instruções através de seu discurso, e isso é o aprendizado cognitivo. E estas três características, a afetividade, mecanicidade e a cognição, fazem parte do treinamento de um discípulo. Não há como treinar obreiros colocando-os dentro de uma sala e fazendo-os estudar o CFO, curso de formação de obreiros, ou qualquer outro nome que se dê para esse tipo de trabalho, e achando que depois de 9 meses de aula dentro de uma sala, os obreiros estão formados. Não, os obreiros precisam ir ao púlpito, precisam ir às ruas, precisam evangelizar, precisam visitar os enfermos, precisam orar pelos doentes, precisam participar do aconselhamento pastoral para uma alma perdida, para um casal que está em crise, para um crente que está morrendo no leito de um hospital. Enquanto o obreiro não se envolver com a obra do Senhor, não há aprendizado. Eu fico decepcionado em ver que em nossas igrejas nós achamos que o treinamento de obreiros resume-se a uma apostila, a algumas aulas ministradas no sábado ou em qualquer outro horário difícil de frequentar, e com isso damos por certo e satisfeitos que os obreiros estão treinados. Não. Por isso que depois, quando colocamos esses obreiros nas congregações, eles não têm palavra, eles não têm liderança, eles não têm visão de reino, eles não sabem o que fazer porque não foram treinados adequadamente. Não foram sequer treinados pelo seu pastor, que não lhes ministrou nenhuma aula nos cursos de formação de obreiros, mas o pastor, para livrar-se de mais uma enfadonha necessidade, pegou lá algum obreiro bom de falar, bom de Bíblia, e colocou-os para ensinar a todos os outros, como se isso resolvesse o problema do treinamento. Onde está o convívio? Onde está o exemplo de cada dia para ser copiado? Onde está o discurso e as explicações sobre as decisões para que os obreiros possam aprender as razões pelas quais seus pastores tomam as decisões que tomam? Assim é que Cristo fazia, por que não fazemos nós também da mesma forma? Esse treinamento que Cristo dava aos seus discípulos era um treinamento equilibrado. Ele tinha estas três bases: a base do relacionamento, a afetividade, a base da prática, que era a mecânica, a experiência em campo, e tinha também a base cognitiva, que era aprender não pelo que Cristo fazia, mas pelo que Cristo dizia. Isto, portanto, era o equilibrado treinamento pelo qual Cristo desenvolvia os seus discípulos. A lição de hoje traz para nós muitas lições, porém a mais importante, no meu entendimento, é esta: que há um propósito para a formação de líderes, e este propósito é apacentar o rebanho. O rebanho do Senhor, de fato, tem crescido. Todos os dias Deus acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar. Se compararmos a quantidade de pastores que há na igreja evangélica com a quantidade de padres no catolicismo, veremos que há muitos líderes dentro do evangelho. Mas também precisamos perguntar: por que há tantos líderes assim dentro da igreja evangélica, se a igreja evangélica realmente não é conhecida ou reconhecida pela tradição na formação de seus líderes? No catolicismo, por exemplo, há tão poucos padres porque leva-se muito tempo para formar um padre. É um estudo que ultrapassa 5 ou 6 anos. Mas basta um curso básico de 1 ano e meio para que nós entreguemos na mão de alguém uma credencial de pastor. E isso nas igrejas mais organizadas, porque muitas já não cobram nada, basta um curso de formação de obreiros para que você saia credenciado como ministro do Evangelho. Por que será esta diferença? Se nós não temos a tradição da qualidade e da excelência na formação de nossos líderes, é porque certamente o propósito pelo qual temos formado líderes não é o propósito correto. Não é o propósito de apacentar as almas, mas é só o propósito de encher os templos, tornar as congregações lucrativas, tornar as igrejas autossustentáveis financeiramente. E aí realmente, para isso, nós não precisamos de pastores, basta um treinamento rápido para animador de auditório e tudo estará resolvido.
os desafios que temos diante de nós são grandes e nós, como líderes, devemos entender que a nossa tarefa é servir ao Senhor Jesus Cristo, servindo ao povo dele com excelência. Até a aula de número 11 e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.